Pai querido, amado, glorificado seja o seu santo nome hoje e sempre, eternamente, Senhor. Glorificamos o seu santo nome, porque o Senhor é bom. O Senhor tem sido bom toda a eternidade. Mesmo antes de nascer, o Senhor já se colocava bom para conosco. Talvez alguns não entendam porque antes de nascer o Senhor já era bom para conosco, porque foi o Senhor que nos projetou, foi o Senhor que sonhou, foi o Senhor que decidiu que nasceríamos. Então, mesmo antes de nós existirmos, o Senhor já tinha planos muito bons para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Toda honra, todo louvor, toda adoração, toda exaltação a Ti é devida. Os louvores que entoamos na noite deste dia foram tão somente para Ti, Senhor. Glorificamos a Ti, Senhor, pelo Teu amor por cada um de nós. Glorificamos a Ti, ó Deus, pelas Suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Glorificamos a Ti porque o Senhor insiste em realizar o Seu desejo em nossas vidas. O Senhor nos perdoa todas as manhãs. Esta é a razão de não sermos consumidos. Por tudo isso e muito mais, exaltamos o Teu nome, bendizemos ao Teu nome. Seja exaltado, Senhor, por todos esses que aqui estão. Obrigado, meu Deus. Continua na direção deste culto nesta noite, porque agora nós faremos, ó Pai, a leitura da Tua palavra. Que o Senhor nos torne capazes de entender, de discernir qual a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite, para que saímos daqui edificados com a porção da Tua palavra que será ministrada sobre as nossas vidas. Ser conosco e fala profundamente no nosso coração, Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 41. Gênesis, eu vou dar uma dica, viu? Gênesis está aí, dentro de sua Bíblia. Se você procurar direitinho, você vai achar. E o capítulo 41, para ficar mais fácil para vocês, está depois do 40, antes do 42. Então vocês vão achar agora fácil. Gênesis capítulo 41 diz assim: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e eis que subiram do rio 7 vacas formosas, à vista, e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiram do rio após elas outras 7 vacas feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas da praia do rio. As vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam no mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, e eis que era o sonho. Somente até aí, igreja, por favor. Essa passagem muitos de vocês já conhecem. A passagem que resultou na história de José tem a ver com
José, toda a sua trajetória, tudo que aconteceu na vida de José. Mas observe, Deus tem planos para nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. Assim como ele teve na ocasião um projeto para José. A história de José não começa aí, ela começa muito antes, e vocês sabem, José também sonhou. Talvez o erro de José foi contar seu sonho para quem não devia. Embora José tivesse contado o seu sonho para seus próprios irmãos, os seus irmãos não estavam preparados para admitir que José era um escolhido de Deus. E através de José, Deus queria realizar muitas coisas. E os seus irmãos, tomados de raiva, pelejaram para que isso não acontecesse. Isso acontece na atmosfera que nós conhecemos espiritual. Nós precisamos muitas vezes guardar em segredo, no secreto, aquilo que Deus fala tão somente para conosco, seja através de sonhos, seja através de uma palavra, seja através de uma profecia, da forma que seja. Aprenda a guardar o seu sonho. Porque se José tivesse guardado o sonho dele, talvez não acontecesse daquela forma. Talvez Deus estabelecesse um outro caminho, eu não sei. Mas foi de uma forma dura e difícil que aconteceu para José. Seus irmãos se levantaram como inimigos. E quiseram, desejaram até a morte de José, mas eles não tiveram coragem para dar. E acreditando que José morreria ao lançá-lo num poço, numa cova, assim o fizeram, lançaram, largaram lá. Mas eu quero dizer algo para vocês: quando Deus tem um projeto estabelecido para vocês muito antes de você nascer, não importa o que venha a acontecer, Deus vai cumprir o projeto dele na sua vida. Pode ser que o inimigo se levante, pode ser que o inimigo esteja dentro da sua própria casa, assim como estava na casa de José, pode ser que o inimigo esteja no seu trabalho, na sua escola, onde quer que seja, pode ser que pessoas se levantem contra você, mas Deus vai realizar o propósito dele, o projeto dele na sua vida. E resumindo essa questão da história de José, para chegar onde nós queremos ou precisamos chegar, vocês sabem que José, depois que ele foi lançado no poço, ele foi resgatado por mercenários que venderam José como escravo. José foi parar na casa de Potifar, um homem muito influente, um homem que fazia a gestão ali, financeira e administrativa de Faraó. José foi para lá. Só que assim como Daniel e assim como eu e você, José tinha um espírito de excelência, e aonde quer que José fosse colocado, ele ia fazer com que esse espírito de excelência sobressaísse. Mesmo tendo sido vendido como escravo, e ali ele estava como escravo, ele caiu na graça de Potifar, que lhe estendeu a mão e que lhe concedeu a oportunidade. E ele soube reconhecer isso. Ele procurou fazer as coisas da melhor forma. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Ele é escravo, caiu na graça do homem, que lhe deu a oportunidade de fazer a gestão administrativa ali junto a Potifar. E Potifar, vendo aquilo que José carregava,
Porque muitas vezes, sabe, você olha a fisionomia da pessoa, a aparência da pessoa. E assim como Deus, Ele mesmo fala que Ele não olha para a aparência, mas para o coração. Potifar reconheceu que José tinha um coração limpo, puro, generoso, honesto, um homem de honra. E lhe confiou a administração. Mas vem as tentações, assim como vem as tentações nas nossas vidas, e muitas vezes nós não aprendemos a gerenciá-las. E aí eu quero falar de algo com você que se chama caráter. Porque dentre tantas outras coisas que José carregava consigo o caráter. José carregava consigo o temor e a fé para com seu Deus. E ele foi tentado ali pela mulher de Potifar. E o que é que José faz? A primeira coisa que José faz é lembrar que ele é temente a Deus. Na sequência, José para e olha e diz assim: como que eu posso trair ao homem que me estendeu as mãos? Possivelmente a mulher de Potifar era atraente, porque os homens que tinham ali uma certa autoridade, ele escolhia para si as mulheres mais bonitas, as mulheres mais atraentes. E José soube colocar limites na sua vida, aonde ele diz: por mais atraente que você seja, por mais bonito, por mais rica que você seja, o teu marido me estendeu as mãos. O teu marido me entregou isso aqui, tudo isso por confiança, e eu não posso trair. Ofendida, vocês já sabem, fez uma falsa denúncia. Eu acho que a lei Maria da Penha já estava valendo desde aquela época, né? Porque a palavra de uma mulher colocou José numa cadeia. Não existiam provas. José não cometeu nada que abonasse, que desabonasse a sua conduta. José não cometeu crime algum, mas ainda assim, por conta de uma palavra de uma mulher, ele foi lançado numa prisão. Mas mesmo na prisão, José sabia quem ele era e o que é que ele carregava. Eu sou filho de Deus, escolhido por Deus. Na minha vida existe um plano, existe um propósito que o próprio Deus já me revelou através de sonho. Eu não sei quando e como, mas vai acontecer. Talvez algum de nós, sabe, em meio a uma dificuldade, em meio a um deserto, comece a criticar as ações de Deus, comece a questionar o porquê que tudo aquilo está acontecendo. Mas você precisa entender, meu irmão, não importa onde você esteja ou passando o que você esteja passando, Deus tem um plano para você. Muitas vezes isso faz parte do plano, é um processo que está ali forjando você, que está testando você, que está vendo se você é capaz de estar pronto para receber aquilo que Deus tem para você. José podia muito bem jogar para cima e dizer: Deus, o Senhor me disse através de um sonho que a minha vida seria diferente, seria melhor, e que nações, reinos e a minha família e muitos outros se renderiam, se prostrariam a mim. Como se eu estou preso, estou numa prisão sem nenhuma perspectiva. Olhem para a história de José até aqui, humilhado pelos próprios irmãos, lançado num poço para a morte, resgatado por mercenários, vendido como escravo. Teve uma oportunidade
oportunidade, mas aí eu quero falar com vocês o seguinte: muitas vezes, pare e pense, veja o que é que você tem feito com as oportunidades que lhe são dadas. Porque muitas vezes as oportunidades nos são dadas e nós revelamos quem de fato nós somos no momento das oportunidades. Tem oportunidades que vai levar o crente para o abismo, porque ele não soube gerenciar, ele perdeu o seu caráter na primeira oportunidade que ele teve. Ele perdeu a sua essência, ele jogou para trás, ele se vendeu, ele se corrompeu na primeira oportunidade que ele teve. Mas José disse assim: caráter é inegociável, fé é inegociável, a minha crença no meu Deus é inegociável. E lá na prisão, quando José já estava, chegam agora duas pessoas enviadas ali pelo faraó, um copeiro e um padeiro. Esses, porque eles agradaram ali ao faraó, foram colocados na prisão. E em determinado momento, os dois outros presos que chegaram após José sonharam conjuntamente numa noite de sono e acordaram temorosos e conversaram com José dizendo: olha, o primeiro disse assim: olha, eu sonhei isso e isso. O outro disse: eu também sonhei, incrível, algo muito parecido, muito semelhante com isso, eu também sonhei, que coisa. Aí José sabiamente diz assim: não são mais as revelações dos sonhos de Deus? Contem-me, diga para mim, como que foi o sonho? Mas em primeiro lugar, José, ele diz: não são as revelações dos sonhos de Deus. Ou seja, conte-me, quem sabe Deus me traz a luz do conhecimento e eu posso revelar isso para vocês. E o primeiro contou, disse: olha, eu sonhei, sabe, por 3 dias. E José disse assim: pois bem, a interpretação do seu sonho é que ao passo de 3 dias, Faraó há de te chamar, de te perdoar e de te colocar novamente a serviço dele. Aí o segundo apressadamente disse assim: vai que o mesmo vai acontecer comigo. José, olha, deixa-me contar o sonho. Aconteceu isso, eu sonhei carregando 6 3 cestos e tal. Aí José disse assim: verdade. Ao terceiro dia, Faraó levantará a sua cabeça e mandará te enforcar. Só que José chega para o primeiro e diz assim: veja só, isso tudo que lhe foi revelado foi através de Deus, e Faraó vai te conceder perdão. Mas quando você estiver lá, fala de mim para ele, passa para ele meu Instagram, manda ele dar uma olhada lá, curtir lá. E no dia do aniversário do Faraó libera a sentença, assim como Deus havia revelado a José: perdoa a um e manda executar a outro. Passa.
E chega lá na frente, quem é que sonha? Faraó deitou e não conseguiu dormir, porque o sonho lhe veio ali, sabe? E o faraó ficou meio que preocupado, dizendo: o que é isso? E quando ele levanta, chama lá todos os adivinhadores, todos os mestres, aquelas pessoas que trabalhavam para ele, mandou trazer outras pessoas e disse assim: eis que eu tive um sonho e eu quero saber a revelação desse sonho. E ninguém lhe foi capaz de traduzir, de revelar qual era o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um projeto na vida de José. Aleluia. Aí o copeiro diz assim: Faraó, se me permite, quando eu estava hospedado ali naquele local que o Senhor me enviou por um tempo, naquela colônia de férias chamada prisão, eu conheci um cara que conseguiu revelar exatamente aquilo que sucedeu. Conforme ele falou, assim sucedeu. O Senhor me perdoe, eu já estou aqui. O Senhor mandou executar o meu colega, conforme aquele homem lá na prisão revelou. E o faraó disse assim: traz aqui a minha presença este homem, porque eu quero conhecer, quem sabe ele consiga interpretar. José interpreta certinho. Diz assim: Faraó, presta só atenção. As vacas gordas à vista, 7 vacas gordas à vista, significam dizer 7 anos de prosperidade. Eu quero que vocês prestem bem atenção. São 7 anos de prosperidade. As vacas magras, feias à vista, que sobem do mesmo lugar, são 7 anos de recessão. E embora as magras tenham comido as gordas, conforme o Senhor teve essa revelação do seu sonho, sonhou, após comer as gordas, elas não mudaram a sua feição, elas continuaram magras e feias. E o fato de o Senhor ter sonhado 2 vezes significa dizer que está decretado, vai acontecer e ponto final. Haverá uma grande seca, uma grande fome, uma grande recessão na terra do Egito. E Faraó aí diz assim: calma aí, agora você mexeu comigo. 7 anos de prosperidade, 7 anos de recessão. Se a gente for botar um pelo outro, vai zerar. Só que José tinha um espírito de excelência. E aí o que é que José faz? Fala: embora eu seja um prisioneiro, estou aqui diante da sua presença pela misericórdia de Deus e assim pela bondade do Senhor. Se conselho eu posso dar, eu gostaria de sugerir algo para o Senhor, Faraó. Que o Senhor levante no meio do seu reino alguém competente, alguém capaz de administrar isso, alguém capaz de gerir isso, alguém capaz de fazer reservas. E ele começa, o Faraó começa a lhe dar ouvidos, ele começa: eu também gostaria de sugerir que o Senhor pegasse 1/5 de tudo quanto o Egito produzir e guardasse. E aí
que eu disse para vocês, presta bem atenção. José já estava dando a Faraó aula de gestão financeira. José já estava dando a Faraó ali aula de logística. José já estava dando ali aula de comércio exterior. Sem que ninguém entendesse, sem que ninguém soubesse, José disse assim: pega 1/5 de tudo que o Egito produzir e guarda. Agora pega pessoas capazes de fazer essa gestão em todas as cidades, não somente aqui no Egito, mas em todas as províncias as quais o Senhor tem domínio. Questione a quem o Senhor delegar, ou este grupo de pessoas a quem o Senhor delegar autoridade e poder, que sejam capazes de fazer isso. Aí Faraó disse assim: jovem, como te chamas? José. José. Esse homem a quem você está sugerindo, íntegro, honesto, detentor de caráter, sábio, eu não vejo isso em nenhuma outra pessoa, a não ser você. Glória a Deus. Portanto, essa pessoa, segundo a revelação agora divina, é você. Eu não vejo em nenhuma outra pessoa todo esse conjunto de qualidades. Você já me deu uma aula, você já disse tudo o que eu precisava fazer para passar pelos 7 anos de crise. E você já está me dizendo o que é que eu devo fazer nos 7 anos de abastança e de prosperidade. Aí eu quero dizer para vocês, eu quero dar uma parada aqui para dizer para vocês o seguinte: sabe onde é que está muitas vezes o nosso fracasso? É quando que Deus começa a nos abençoar, nós parecemos, sabe, pessoas que estão saindo desesperadamente para destruir o projeto de Deus em nossas vidas. Porque Deus te dá um emprego, Ele melhora a sua condição. A primeira coisa que você vai fazer é comprar tudo. E como se não bastasse, você pega ali, sabe, Deus está dando ali os 7 anos de abundância. Você vai para shopping, você vai para a loja, você enche sua casa de coisas desnecessárias. Você compra 10 pares de sapato e só tem 2 pés. Fora os 30 que você já tem guardado lá na sua sapateira. Você entra num desespero só: Deus está me abençoando, quer comprar o mundo, quer ter o mundo todo. E esquece de fazer a sua gestão financeira. Olha o que José falou para Faraó: durante os 7 anos de vacas gordas, guarde 1/5. Faça estoque de 1/5 de tudo que o Egito produziu. Então, meus queridos, se Deus está te abençoando, ou irá te abençoar, não saia desesperado querendo comprar o mundo, só porque você nunca teve a oportunidade de ter e agora você quer ter tudo. Porque pode ser que chegue a outra parte do processo, que são os 7 anos de recessão, e você não tenha condição de passar por ele, porque você tocou tudo. Essa história também nos ensina a usar de sabedoria. Todos nós temos ela, e a gente precisa, sabe, fazer com que tudo que Deus tem nos
abençoado. Meu irmão, presta bem atenção, eu quero dizer algo. Essa frase não é minha, essa frase é copiada, mas veja, a oportunidade não é tudo que você precisa. Não é. Mas a sabedoria para aproveitar a oportunidade com honestidade, com dignidade, com tudo que você precisa, isso sim é a chave. Porque tem gente que pega da oportunidade para fazer um fracasso, uma ruína. Quantas pessoas nós conhecemos que Deus abençoou, que prosperou e que hoje estão no zero, estão no nada? Por quê? Porque a oportunidade corrompeu, corroiu o caráter do homem. Então, antes da oportunidade, mantenha o seu caráter, porque quando Deus lhe der a oportunidade, você saberá passar por ela, sem machucar ninguém. Observe que José recebeu um cargo público, uma promoção. José foi elevado à segunda pessoa mais importante do Egito. Pois foi isso que Faraó disse: somente o meu trono, você não terá gestão, mas sobre todas as outras coisas, no meu reino, você governará. Agora imagina se quando José é colocado ali como governador, ali lhe foi dado o quê? Uma oportunidade, mas imagina se ele não tivesse caráter, se ele não fosse um homem íntegro. Sabendo eu que esses 7 anos que eu estou gerindo aqui o patrimônio do Faraó, o que é que eu vou fazer? Separar um quião para mim, me corromper, aceitar suborno, aceitar propina. No entanto, não foi isso que ele fez. E muito mais além do que você pode estar entendendo nesta noite, o projeto de Deus não era tão somente abençoar a vida de José, mas salvar a nação. Ou melhor dizendo, as nações. Porque a gestão de José ali no Egito não somente fez o Egito prosperar, porque quando a fome assolou nos 7 anos da vaca magra, eles tinham estoque, e tão somente eles tinham estoque em todas as cidades para alimentar o povo e para vender para aqueles que precisavam. Então, mesmo na recessão, um homem honesto, um homem íntegro, fez o Egito prosperar. E vieram povos vizinhos, nações vizinhas, dizendo: aonde eu estou, não tenho nada para comer. A fome, a seca assolou. E José disse assim: nós temos estoque. Vende para esses. O plano de Deus foi muito além de abençoar a José, fazer com que todas as nações permanecessem vivas, mas Deus também queria abençoar aquele que se permitiu passar por todo o processo, para que o propósito de Deus acontecesse. Porque imagine, até então, tudo bem, José foi promovido, governador. Talvez José dissesse assim: eu cheguei aonde eu queria chegar, quem sabe se Faraó morrer, eu assumo, sei lá. Ou até mesmo
mesmo tramar contra a vida de Faraó e seus herdeiros para tomar o trono. Mas José disse assim: tem algo mais disso aí. Tem algo mais. Tem a minha família. Tem as outras nações. José é um homem de bom coração. Eu anotei, eu quero até ler para vocês aqui, não sei se eu vou achar fácil. José era temente a Deus. José foi fiel a quem lhe estendeu as mãos, Potifar. José perseverou, ele não desistiu do seu sonho inicial. José teve a capacidade de exercer o perdão. Está no 50:15. Olha que coisa, olha que ensinamento nós podemos tirar aí. Vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos e os seus pecados, porque o mal te fizeram. Agora, pois, rogamos que perdoe as transgressões dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando lhe disseram isso, quando lhe falaram isso. Verso 18: depois vieram também seus irmãos e se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não tem mais, porventura estou eu no lugar de Deus? Olha o coração desse homem. Os teus irmãos estavam ali, temerosos com o que havia de acontecer, porque o patriarca, que era em tese a pessoa que estava mantendo eles vivos e debaixo da misericórdia agora de José, o patriarca se foi e eles disseram: agora acabou, deu ruim para a gente, porque não temos mais o nosso pai agora para mediar junto a José, e José agora há de nos castigar por todo o mal que nós fizemos a ele. E no 19 José disse assim: calma aí, eu não sou Deus não. Tudo bem, olha na sequência aí que vocês vão ver. Tudo bem, nos próximos versos. Tudo bem, vocês me fizeram um grande mal. Ei, mas o mal que vocês me fizeram, Deus o transferiu em bem. Então vocês acharam que estavam fazendo mal a mim, mas Deus converteu isso em bem. Pois bem, intentasses mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer com que se ver neste dia, para conservar muita gente com vida. Eu quero só fazer uma parada e contar mais um testemunho a vocês. Eu falava agora há pouco a Carlos, este que doou essas cestas básicas e que sempre está fazendo isso, dizendo para ele: isso é uma novidade para vocês. Acredite vocês ou não acredite, sabe? Eu conto. Recentemente um vendedor de picolé estava arrebentando sua garganta, desesperado, gritando: picolé! Ouvia-se a metros ou quem sabe a quilômetros de distância o desespero desse vendedor de picolé gritando: picolé! E eu, como costumo fazer, e ali a prova está ali no carro, eu procuro manter sempre ali uma cesta básica dentro do carro, para poder, na hora que Deus diz assim: para o que é esta pessoa, eu obedecer a voz dele, parar e entregar uma cesta
E aí eu passei por esse homem. Aí ele disse assim: para dar a cesta. Ah, mas eu já passei. É para dar a cesta. Aí eu volto. Disse: qual é? E ele para. E eu abri a mala. Disse: aqui para você. Meu irmão, muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Tudo bem. Fui-me embora, ele saiu ali com a cesta dele. Eu não questionei, mas eu disse assim: Deus fez esse negócio todo, pare e volte, entregue a cesta. O homem nem fogo soltou. Deus mandou. Passava alguns dias, eu encontro esse vendedor de picolé de novo, e aí paro mais uma vez, e aí aquela coisa assim: dou, não dou, eu já dei, dou, não dou, eu já dei, dou, não dou. Aí eu peguei ele. Ele disse: meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Lembra daquele dia que o senhor passou por mim, parou e me deu uma cesta básica? Eu disse: lembro. Eu não tinha nada para comer, absolutamente nada. Peguei o resto do dinheiro, comprei um picolé e saí desesperado, gritando picolé, porque eu disse para a mulher que eu ia tentar vender os picolés para comprar os ingredientes para fazer uma comida em casa. Mas já era mais meio-dia, gente. Nesse dia que eu encontrei o sol quente demais e ninguém comprava o picolé dele. E ele sai depois do meio-dia em busca de um dinheiro para comprar uma cesta. Aí ele disse que quando ele chegou em casa, que contou para a mulher, eles choraram e agradeceram a Deus. Às vezes a gente não entende, sabe, qual é a parte do José que a gente tem por semelhança. Vocês também foram chamados para fazer a diferença, seja na vaca gorda, seja na vaca magra. Vocês carregam com vocês o compromisso de manter viva a nação, com esperança, com fé, com dignidade, com alimento. E não se preocupe com o seu sonho, porque José, ele não se preocupou com o sonho dele. Você não vê a Bíblia dizendo que lá naquele resort chamado cárcere, ele não ficou dizendo: oh Deus, e o sonho? E aí? Foi fake news? E quando ele sai, que sabe, parece que bom, agora o sonho vai acontecer. Ele não se preocupou com isso. Ele se preocupou em salvaguardar as vidas. As vidas. Então, temente a Deus, fiel a quem te estende as mãos, perseverante por quem não desistiu do sonho, capacidade de perdoar seus irmãos, como nós acabamos de ver no capítulo 50. É isso, meus irmãos. Não sou eu, Deus, não estou aqui para julgar vocês. Se eu tenho condições de assistir vocês com alimento, eu vou assistir. Mas só para que vocês entendam um pouquinho do que eu carrego, não vou matar só a fome de vocês. Voltem e tragam consigo toda a sua família, porque eu vou sustentar a todos vocês. Esse homem só podia ter sido exaltado por Deus. Só tem um detalhe: quando Deus te exaltar, exalte a Ele. Porque às vezes a gente diz assim: não, porque foram muitas noites perdidas, porque foram horas
horas e horas de atividade, de trabalho, de estudo, de pesquisa, porque quem deu o duro fui eu, foi sim você, assim como José, quem deu o duro foi eu. Mas se Deus te colocasse doente, você ia conseguir chegar aonde você chegou? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo isso foi projetado por Deus antes mesmo de existir isso. Deixa Deus trabalhar no teu vida. Deus, eu oro para que o seu trabalhar em nossas vidas seja um trabalhar pleno, magnífico, maravilhoso. Que todos os dias nós possamos perguntar ao Senhor não o porquê de estarmos passando muitas vezes por momentos que não nos são agradáveis. Não queremos usar o porquê, mas para quê? Qual que é o seu propósito, Deus? Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu desejo em nossas vidas? Porque muitas vezes o teu desejo é que possamos prosperar para abençoar as pessoas, então torna-nos sábios o suficiente para entendermos isso, Pai. Deus, eu oro pela prosperidade de cada uma dessas pessoas que aqui está, Senhor. Mas que a prosperidade venha junto com a dignidade. Que a prosperidade venha junto com a honra, com honestidade. Realiza o teu desejo nas nossas vidas, ó Pai, e através das nossas vidas alcança a quem o Senhor desejar alcançar. Que não sejamos abençoados tão somente para gozo e deleito, Senhor nosso, mas para abençoar a outras pessoas. Porque quanto mais abençoados, mais seremos abençoados pelo Senhor e não daremos conta da prosperidade que o Senhor há de derramar sobre nossas vidas, ó Pai. Porque queremos estar dentro do princípio que é dando que se recebe. É crescer de maneira orgânica, Senhor, crescer naturalmente, entendendo que as outras pessoas precisam ser alcançadas e que nós somos esse instrumento seu, assim como José foi um instrumento seu em toda a terra, no Egito e adjacências, Senhor. José não prosperou somente para ele. Quando o Senhor disse através dos feixes de trigo que as nações iriam se curvar diante dele, as nações se curvaram, mas ele não humilhou ninguém, muito pelo contrário, Senhor, ele tomou providência para que nada faltasse a ninguém. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos de maneira também a podermos abençoar outras pessoas. Que nunca nos falte sabedoria, que nunca nos falte caráter, Senhor. Caráter. Porque antes da prosperidade vem o caráter, porque antes da oportunidade vem o caráter, porque antes do sucesso vem o caráter. E o sucesso só é sucesso se ele for antecedido pelo caráter. As oportunidades, ó Deus, elas são muito mais aproveitadas se o caráter estiver estabelecido. Porque senão corremos o risco de pegar essas oportunidades e torná-las fracassos. Tu tens um plano para cada um de nós. Ensina-nos todos os dias a
compreender qual o seu plano, qual o seu desejo, qual o seu propósito em nós ou através de nós. Verso 39, não precisa ler não. Você começa a ver o favor de Deus na vida de José. Capítulo 39. Capítulo 41, agora verso 39 em diante. José é chamado para governar o Egito. Capítulo 41, verso 33. Sem nenhuma pretensão, José orienta a Faraó dizendo: procure agora o Faraó, um homem criterioso e sábio, e o coloque para comandar toda a terra do Egito. A resposta veio logo. Isso foi no 41:33, quando José disse assim: procure, Faraó, um homem criterioso e sábio para gerir, para administrar no período das vacas gordas. Logo, ali na frente, no 41, verso 37, vem a resposta. E Faraó diz assim: e o plano pareceu bem ao Faraó e a todos os seus conselheiros. E Faraó diz: será que vamos achar esse homem? Será que tem por aí em algum lugar esse homem? Verso 39. Disse, pois, Faraó a José: José, não há alguém tão criterioso e sábio como você. Seja criterioso. Trabalhe com afinco, trabalhe com determinação. Seja sábio. Planeje, execute e veja a prosperidade da sua vida. Não é toque de mágica, não, sabe? Não é toque de mágica. Você não vê na Bíblia toque de mágica. Davi foi quem foi, porque trabalhou, porque pelejou, porque lutou, porque usou de estratégia e porque colocava Deus acima de tudo e à frente de tudo. José foi quem foi, porque colocava Deus acima de tudo. Eu não posso me corromper porque Deus está me vendo. Deus não está lá no momento em que você recebe a propina ou que você resolve passar a mão naquilo que não é teu. Deus está muito antes disso, sondando o teu coração. Seja criterioso. Eu tenho que fazer assim. Eu não posso gastar tanto. Se Deus está me abençoando, eu tenho que ter uma reserva, porque possa ser que chegue um momento, ainda que não chegue, meu irmão, mas vamos lá. O Senhor hoje está sendo abençoado e Deus está fazendo, sabe, uma caixinha de reserva para você. E de fato você está reservando, está lá. Você não está metendo a mão, gastando tudo. Aí amanhã surge uma oportunidade de comprar uma casa melhor, de comprar aquele carro dos seus sonhos, de realizar uma viagem. Você tem reserva para isso. Então você vai pegar a sua reserva e vai fazer. Mas o que adianta chegar numa grande oportunidade, sabe, chega para você e dizer assim: olha, eu vou viajar, vou embora desse país e quero vender a minha casa. E aí você diz assim: essa sempre foi a casa dos meus sonhos.
Então a oportunidade está aí. Mas cadê a tua reserva? Guardou? Ou trocou pela televisão de 75 polegadas? Eu contei para vocês uma vez uma história. A moça morava numa casinha miúda, sabe? A distância entre o sofá dela e a parede literalmente era essa daqui, sabe? O sofá dela aqui, a parede aqui, mas ela queria ter a maior televisão que existia. E dizendo para ela: minha filha, você não precisa disso, você vai ficar com torcicolo, porque você vai sentar aqui, a tela está tão grande que você não consegue enxergar a extensão da tela. Para que isso? Porque todo mundo tem. Ei, a mesma programação que passa na de 27 polegadas passa na de 75, tá? Se você estiver sobrando, compra de 75, faz uma pipoca e me chama para a gente assistir bom filme. Se não estiver sobrando, meu irmão, usa de 27. Para que você quer ter 2 geladeiras na sua casa se você não tem estoque de alimento para isso? Para que você quer comprar porque todo mundo tem, porque todo mundo está de carro novo? Para que você quer comprar? Para mostrar para eles que você comprou um carro que você não podia? Quem sabe o dele está quitado, o seu está em 36 vezes, 48 vezes. Comprou dando R$1 e quando terminar de pagar o carro, você já pagou 5 carros e ele só vale meio. Porque você tinha que ter um carro novo para que todo mundo visse que você estava prosperando. Isso não é prosperidade, isso é burrice. Compre um seminovo. Pede a Deus a orientação para você comprar um seminovo, que Ele vai lhe levar aos lugares que você precisa ir. Tem gente que perde a oportunidade porque não fez a sua reserva, porque não foi criterioso, porque não planejou, porque não executou, porque não trabalhou, mas quer. E a gente ainda encontra um monte de crente anátero, um monte de crente. Porque o povo de Deus tem que ter o melhor, mas faça por merecer. Fica querendo, sabe, usar jargão dos outros aí, não. Faça a sua realidade. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Agora se esforça. Foi o que ele falou para Josué. Josué, cruza teu braço, deixa comigo, porque eu vou resolver todas as coisas. Você será um grande homem e vai prosperar. Não foi assim? Como é que foi? Esforça-te. Tenha bom ânimo. Como se não bastasse dizer esforce. Deus está dizendo: tenha bom ânimo. Que mesmo se esforçando, você vai precisar ter bom ânimo. Porque vai chegar um momento que você vai dizer: eu quero desistir. Ele vai dizer: tenha bom ânimo. Não desista, não pare. Nós temos muito ainda a conquistar. A promessa de Deus é que comeríamos, viveríamos, gozaríamos das melhores coisas desta terra. Ainda temos o melhor para nós. Agora faça a tua parte, faça da maneira que lhe compete fazer. Não cruza teu braço. Não espere que as coisas vão acontecer. Deus já te mandou maná, agora manda dólar cair do céu. Aí ele está dizendo: eu até estou mandando dólar cair do céu, mas você não pode pegar para o dia de amanhã, pegue só para o dia de hoje, tá? E já finalizando, 20 horas. Verso 39, já falei. Disse, pois, Faraó a José: não há alguém tão criterioso e sábio como você. José é eleito governador do Egito. O sucesso de José só aconteceu porque antes do sucesso veio o caráter.
bom coração, temente a Deus, um homem que honrava a quem lhe estendia as mãos, e um homem que não desistiu dos seus sonhos. E cuidado. Porque muitas vezes, até Deus mesmo ele pode lhe dar a oportunidade de você ser melhor, de você prosperar. Mas talvez, durante a sua prosperidade, você seja testado. Para saber o que é que você tem feito com as oportunidades. Quando Deus te der a oportunidade de você prosperar, você vai fazer o quê? Toma aqui uma banana para todo mundo. Eu tenho muito duro, agora eu vou viver a minha vida. Ei, foi para isso que Deus te abençoou? Então, muito cuidado, porque a oportunidade pode ser tanto para o seu bem quanto para o seu fracasso. Terceiro, é no secreto. Lá no secreto, que a gente define ou decide se o nosso sucesso será uma bênção ou um fracasso. Fica lá, caladinho, no seu secreto, assim como foi na vida de José. José no secreto lhe disse assim: o meu sucesso será uma bênção. Encerrando com uma frase que também não é minha. Para Faraó, José era um excelente administrador. De fato, sim ou não? Cuidou de tudo, desde ali no momento de Potifar. Depois, quando foi ascendido para governador, ele continuou sendo um bom administrador. Ele fez reserva, ele fez toda a gestão ali de estoque, financeira, tudo isso José fez, um excelente administrador. Então, para Faraó, de fato, José era um excelente administrador. Porém, para Deus, José era apenas um instrumento para abençoar as pessoas. Deus, eu oro a Ti, Senhor, que sejamos excelentes administradores. Sim, sejamos excelentes administradores da nossa casa, dos nossos bens, onde o Senhor nos colocar, que sejamos os melhores. Mas nós queremos também fazer a segunda parte. Nós queremos ser pessoas separadas por Ti para ajudar o nosso próximo. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Somente até aí. Eu estou ficando pontual, 19h59. Arioso, toca um hinozinho para a gente aqui. Dá para tocar aí? Para a gente encerrar. Sabe de qual é ele ou não? Sabe? É somente abençoado. Seu nome não é Ariosto José, não, né? Ariosto Fabrício.